Ah, tem vídeo novo do Tulkas, pode crer. Protagonistas silenciosos. O Gordon Freeman, o Crono, a Shell, o Caçador, o Wander, o Dragonborn Ok. e o Link. Link? Quem é Link? Não é Zelda o nome dele? Todos esses personagens são de jogos e universos diferentes, mas eles têm algo em comum. Se você disser que todos eles têm jogos com histórias incríveis, você tá certo. Porque pra mim, alguns deles podem dizer que têm histórias que estão entre as melhores já feitas no mundo dos games. Mas isso não é a parada em comum que eles têm e que esse vídeo pretende focar. É só uma característica que faz ser ainda mais surpreendente a parada em comum que esse vídeo realmente pretende focar. Porque comprovadamente, mesmo se tratando de personagens com games e histórias incríveis, toda essa galera não fala. Todos eles são protagonistas silenciosos. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tulkas e eu dei mais uma organizada no estúdio. Devo estar com um pouco menos de eco agora. Pelo menos eu espero. Na real, ainda tem mais umas peças de isolamento de áudio pra chegar. Até lá, eu tô fazendo o melhor que eu posso. No vídeo passado, eu perguntei se vocês gostariam de um vídeo com esse tema, e eu fiquei muito surpreso com a quantidade de respostas falando que sim. Então, aqui vamos nós. Pô, esse roupão dele tá bonito, hein? O primeiro choque que eu tive pesquisando pra esse vídeo foi perceber a cacetada de personagens de franquias gigantrosébicas que não falam. Eu já tinha uma noção de que isso era algo comum, mas eu não tinha ideia da proporção. Além de toda aquela turma da intro, ainda dava pra eu citar a Samus, o Steve, o Kirby, o Dungai, o Chosen Undead, é sacanagem. Crash, Frisk, o Pokémon Trainer, o herói de Dragon Quest, o Nez e vocês já entenderam. A lista é absurda. O Giant Bomb tem uma página com pelo menos 137 resultados de protagonistas silenciosos. Todos O Loop também. eles presentes em games relativamente conhecidos do grande público. E, sinceramente, eu acho que essa lista não tá completa. Mas eu também não vou perder meu tempo conferindo. Eu Ok. só vou dizer aqui que eu acho que não tá completa. Enfim, as subdivisões que podem existir nos protagonistas silenciosos são muitas e variam de acordo com o contexto que o O jogo Loop decide Latte, é verdade. de apresentar a mecânica de comunicação pro jogador. Porque eu acho que a parada mais importante pra ser assimilada nesse tema é o fato de que o protagonista ser silencioso quase nunca significa que ele é inexpressivo. Muitos deles têm maneiras peculiares de expressar suas emoções, personalidades e decisões. O pulo do gato é que a maneira desses protagonistas se expressarem sempre deixa lacunas para que o jogador complemente com os seus próprios sentimentos, pensamentos e emoções. E essa é a principal mágica presente nesses protagonistas. A ausência de expressão explícita de personalidade faz com que você complete esses espaços com a sua personalidade. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas é que a maioria dos personagens, eles não tem um arco narrativo deles, né? É sobre a história, não sobre a personalidade deles em si. Os problemas que É sobre o objetivo deles, no fim das contas. envolve o assunto desse vídeo é que é basicamente impossível abordar ele sem falar de RPGs japoneses. Porque sim, esses desgraçados são pioneiros no uso de protagonistas silenciosos. E eu queria poder falar com propriedade desse gênero, mencionando alguma coisa dele que não seja Chrono Trigger, que vocês já sabem, é o único JRPG que eu gosto. Então, quer saber? Eu vou jogar algum Dragon Quest. Essa é uma das maiores franquias de JRPG. Nela, o protagonista é sempre silencioso. Mas pra encarar isso aqui, eu preciso me preparar. Tá bom, eu acho que assim eu consigo encarar um JRPG. Que isso? Tô comendo! Foda-se. Caralho, Tucas! Ô, louco, mano. O cara é muito insensível. Ele sabe. O cara sabe que eu só como assistindo os vídeos dele. E o cara vem e engorfa na minha frente. E ainda mandou um foda-se pra mim. Nossa, o cara foi pessoalmente atacado nesse vídeo. Eu vou falar de Chrono Trigger. De alguma maneira, na base da pura persistência, eu joguei Chrono Trigger quando eu era muito pequeno. Numa época em que jogos PTBR, com exceção de alguns hacks que eram bem raros, não existiam. E você realmente tinha que ter um dicionário de inglês do seu lado pra poder folhear e tentar descobrir de alguma Ele maneira vai ser cancelado pelos fãs de Dragon Quest. Porra,
O cara vai ter 2 dislikes no vídeo, que merda. o que a história estava te dizendo. E o Crono é um dos primeiros protagonistas silenciosos que eu tenho lembrança de ter tido um contato real e bem marcante. E apesar dele não falar, o game mostrou que coragem é uma característica muito forte desse personagem logo no começo. Quando sem falar nada, ele se dirige para a máquina que transportou a sua amiga para algum lugar e coloca no pescoço o pingente que fez ela ter problema e abrir o portal. Para assim, ele também ser enviado para o mesmo lugar e poder ajudar ela. Mano, eu sempre vi o Crono como um completo imbecil, na real. Ele só faz as coisas sem pensar em nada que ele tá fazendo. Ele é completamente... Mano, ele é o personagem mais basic que tem. Ah, vai dar uma merda gigantesca, aperta. E bem marcante. E apesar dele não falar, o game mostrou que coragem é uma característica muito forte desse personagem logo no começo. Quando que sem não é falar ruim. nada, ele se dirige para É muito bom. Sem ele não teria como, né? a máquina que transportou a sua amiga para algum lugar e coloca no pescoço O cara não tem... Mano, os menores escrúpulos. pingente que fez ela ter problema e abrir o portal. Para assim, ele também ser enviado para o mesmo lugar e poder ajudar ela. Goku mesmo mudo, sem saber basicamente. pra onde era. E como ele faz isso sem dizer uma palavra, é a Luca e o pai dela que exaltam aquela atitude e ficam impressionados por causa do que ele tá prestes a fazer. Inclusive, em alguns games com esse formato, tipo o Chrono Trigger mesmo, era difícil quando a gente era pequeno ter o entendimento do que tava acontecendo na história. Essa fase que a gente tinha que literalmente folhear um dicionário de inglês procurando palavra por palavra pra ter um mínimo entendimento do que as falas e o texto do jogo estavam dizendo, pra poder acompanhar e saber o que responder. Foi assim que eu comecei a aprender inglês. Meu irmão me forçava a jogar as paradas em inglês e ficar procurando no dicionário. Era um dicionáriozinho pequenininho com uma capa preta, caindo aos pedaços com as páginas tudo solta. Eu tinha que ficar procurando palavra por palavra pra entender o que tava acontecendo nos menus e nas paradas. Foi muito bizarro. E isso E depois me ele causou ficava me perguntando o que significava cada palavra, só pra eu ter certeza que eu aprendi. uma certa confusão mental, porque os jogos eram em inglês e eu tava traduzindo enquanto imaginava a fala do meu personagem que não falava na minha mente em português, tentando de alguma forma encaixar tudo e formar uma história maluca bilíngue que fizesse algum sentido. Olha, eu não vou mentir pra exaltar o passado, essa fase era uma desgraça. Não, se você parar pra pensar, inclusive, aprender inglês hoje em dia, com tanta ferramenta de tradução simultânea, é até um pouco mais difícil, porque quando eu procurava uma palavra pra aprender no dicionário, eu tinha certeza de gravar aquela porra daquela palavra no dicionário logo, porque pra não ter que passar horas depois, tipo, procurando de novo aquela página no meio de um monte de página assim. Então eu tentava, mano, lembrar, ok. Isso aqui significa som, ok. Som. Hoje em dia você vai no Google, você bota a frase inteira, você pega a tradução e continua a sua vida, tá ligado? Mas pelo menos eu e muitas outras pessoas que consumiram games assim, conseguiram uma boa base pro inglês nessa época sem tradução. Com o passar do tempo eu até consegui aprofundar o meu inglês. Mas a verdade é que nesse assunto eu ainda me sinto um verdadeiro protagonista silencioso. Porque sim, eu consegui desenvolver muito bem a parte de compreensão do que eu escuto nessa língua e entendo legal. Mas em contrapartida, eu não desenvolvi muito bem a parte da fala. Pois é, ela não sai lá muito bem. Se você E a Nintendo aí, mano, todo mundo reclama, a Nintendo fazendo tudo que pode pelo Brasil. A Nintendo tá sempre dando o melhor deles pra que a gente aprenda inglês. Por isso que eles não traduzem absolutamente nada. Obrigado, Nintendo. Sempre pensando no Brasil, em gerar conexões internacionais. assim como eu, tem dificuldade de tirar o inglês da sua cabecinha e soltar ele no mundo através da sua voz, Diga, tá na hora diga. de deixar de ser um protagonista silencioso, com a ajuda do Cambly. O Cambly é uma plataforma online que te permite praticar inglês diretamente com professores nativos de diversos países de língua inglesa. Lá vem ele, Aqui lá você vem ele. encontra o ambiente perfeito para finalmente cruzar a linha tênue que separa cara a compreensão sempre do encaixa. que você tá ouvindo da sua capacidade de se expressar nesse idioma. I have O cara a sempre really encaixa. rusty English, and when I use the term rusty, it seems that I was good at some point, but I never dedicated myself to putting English into A pronúncia dele em inglês tá ótima. É só essa percepção que o brasileiro tem que não pode ter sotaque. practice. Rusty. Tanto é que... inclusive... Caralho, mó grande inclusive,
Se você vê um americano falando português assim, eu falar português, eu adorar comer coxinhas. Todo mundo, ai, que bonitinho, ele tá falando mal em português, bonitinho. Mas se os caras vão fazer pronúncia em inglês e erra qualquer coisa, já vira piada, já vira circo. Fala, vai tomar no cu, porra. Eles que tem que... A gente não tem que aprender a falar inglês perfeitamente. Eles que tinham que aprender nossa língua, no fim das contas. English rusty. You have a good way of communicating. We all have to start from somewhere. Now, with Cambly, you're going to be improving how you speak and be able to communicate with many people in the world. Outra parada muito bacana do Cambly é que ele também tem a opção de aulas em grupo, que além de serem mais acessíveis financeiramente, te permitem aprender inglês interagindo com pessoas de diversas culturas e lugares do mundo, em sessões formadas pelo tutor e 3 alunos. E como o assunto desse vídeo é comunicação, eu aproveitei para perguntar para Pirini, a minha tutora de Joanesburgo, na África do Sul, por que é tão difícil tirar o É que inglês eu não sei se você viu o mapa mundi, mas os Estados Unidos fica bem no meio, é verdade, tem isso. da cabeça e pôr ele em palavras. What do you think is the biggest obstacle for non-native English speakers to move from I understand English to I speak English? My experience is when you understand English, we slowly help each other. What's your name? My name is. So we start and we help. We don't expect students to suddenly understand and be able to speak, because speaking is a completely different skill. Listening is a completely different skill. But when they have the basics, we need the basics. We need the base of the whole, and then we build up from it. Se você quer praticar ou aperfeiçoar o seu inglês, o Cambly é o melhor lugar para isso. E ele fica ainda melhor no momento em que você descobre que tá rolando a maior promoção do ano na plataforma. 56% de desconto em todos os planos. Investindo apenas R$ 65,00, você tem direito a 1 hora de aula por semana. Então aproveita essa chance para melhorar o seu inglês para o mercado de trabalho, ou para aquela viagem que você está planejando, ou para conseguir entender os jogos daquela empresa que em pleno 2023 ainda não lança jogos traduzidos em PTBR. Para você fazer isso, é só acessar o link que eu vou estar deixando aqui na descrição. Mas corre, porque essa promoção tem tempo limitado e pode acabar a qualquer momento. E agora vamos seguir com o assunto do vídeo. A maneira como os protagonistas silenciosos se expressam varia muito. Pode ser como eu acabei de exemplificar no Chrono Trigger, onde os outros personagens sempre complementam a ação e deixam bem claro o significado dela. Ou às vezes parecem ouvir o que o personagem diz, mesmo sem aparecer um balão de texto com a resposta dele. Isso é um recurso comum que rola em outras mídias também, como no cinema. O Groot, por exemplo, é um personagem que só sabe dizer Eu sou o Groot. mas todo mundo que interage com ele entende o que ele tá falando. A bomba explodiu! O quê? Para! Como é que você... Ah, não! Eu lembro também que era mais ou menos assim que acontecia com o Plank no Dudu do Edu. Outro Clássico. exemplo de comunicação não verbal dos protagonistas silenciosos é que muitas vezes, mesmo sem falar, os desenvolvedores e os artistas fazem eles transmitir a sua personalidade através das suas expressões e ações que demonstram emoção. O Kirby, ao mesmo tempo que não fala, é um dos personagens mais expressivos que eu conheço. E essa porra aqui é só uma bola rosa com 2 olhos e uma boca. Mas em qualquer momento, em qualquer jogo do Kirby, só de olhar pra ele, você consegue entender imediatamente que tipo de emoção ele tá sentindo, ou o que ele quer dizer. E eu acho isso muito foda. Ele sempre quer dizer, eu quero engolir essa porra e virar ela. Algo relativamente recente que eu joguei, que também tinha um protagonista com essa característica, era o herói do Dragon Quest Builders. Que, apesar do nome, não é um JRPG. É um clone de Minecraft. Pera, como Mesmo é assim, que é? eu fiquei um JRPG. Ah, é verdade, eu lembro. Mano, eu lembro de quando eles anunciaram esse Dragon Quest Builders. É um clone de Minecraft. Eu nem lembrava disso, que doideira. Mesmo assim, eu Nem sabia fiquei que tinha enjoado de saído. novo. Voltando pro cinema, um exemplo muito bom em que se encaixa nesse formato é o Silent Bob, um personagem que eu adoro do Kevin Smith. Apesar dele quase nunca falar nos filmes, ele tá sempre participando ativamente da conversa, usando expressões e gestos que mostram as suas emoções e intenção. E aí, a questão-chave. Qual a tendência que causou todo esse movimento e fez com que no passar dos anos, tantos e tantos protagonistas marcantes de jogos super relevantes e influentes adotassem o silêncio como a sua forma de comunicação? Eu até acho que uma boa parte de vocês que são protagonistas silenciosos desse vídeo e do meu coração, já que eu escrevo todo o texto imaginando o que vocês estão pensando enquanto me escutam, já devem fazer uma boa ideia. A motivação da origem dos protagonistas silenciosos foi a melhor amiga da criatividade que eu conheço: a limitação. Se você é um fã de games jovem, moderno, viciado em AAAs e que só consome jogos mais reais que a realidade, onde os estúdios conseguem capturar e reproduzir com Cara, essa fidelidade cena do Hellraiser 2 vai ser muito zica. em AAAs e que só consome jogos mais reais que a Vai ser fodíssima, mano. Essa cena aqui vai ser fortíssima, hein? Irada.
que é a realidade, onde os estúdios conseguem capturar e reproduzir com fidelidade extrema as mais sutis microexpressões faciais, talvez você entre em choque ao Falei saber que Hellraiser, isso Hellblade. Enfim, vocês sabem, tem Hell no nome. Jogo ruim. Meu parça veio diretamente do futuro, viajou no tempo pra dar o seu take. Nos abençoar com o seu take e ir embora. era a capacidade de som que os videogames tinham para os personagens se expressar. E eu mostrei o Mario, quando ele ainda se chamava Jumpman, na sua primeira aparição no arcade de Donkey Kong em 81, porque ele é um personagem famoso. E sabendo o quanto que ele é expressivo nos jogos atuais, é um contraste enorme ver a capacidade sonora que o arcade tinha para reproduzir os sons dele. E quando o assunto era voz, bom, é melhor vocês ouvirem. Isso, olha. Essa atrocidade sonora vem do jogo Berserk, uma máquina de arcade da Atari que é conhecido como um dos primeiros jogos a conter vozes sintetizadas. Ele é de 1980 e nessa época, compressão computadorizada de voz não era algo barato. Em valores atualizados, cada palavra presente no jogo custou mais de $3.000 para ser sintetizada, e tem pelo menos 30 palavras nesse jogo. Quando os primeiros RPGs eletrônicos começaram a surgir, o protagonista silencioso era a solução óbvia para poder lidar com a limitação de armazenamento e capacidade de som. Só que essa parada que surgiu a partir de uma limitação foi uma solução extremamente imersiva, já que quando não existe um diálogo pré-definido dentro do game para o protagonista, o humano que está interagindo com o jogo preenche essas lacunas instintivamente com os seus pensamentos, já que nós somos criaturas que têm a capacidade de se comunicar e responder. E funcionou tão bem que não é à toa que essa mecânica segue sendo aplicada até hoje. No fim das contas, assim como no vídeo que eu fiz sobre a pixel art, uma parada que surgiu por conta de uma limitação acabou se transformando num estilo que existe e é apreciado até hoje por muita gente sem necessariamente ser tratado como velho ou defasado. É simplesmente uma decisão de game design. Inclusive o jogo South Park Stick of Truth tem uma piada muito boa com isso. Esse jogo, ele é uma paródia de South Park com RPGs clássicos, onde o protagonista não fala nada, e o seu personagem realmente passa o jogo todo mudo, mas no final o jogo libera um botão pra você apertar e falar, e daí você manda todo mundo se e vai pra casa. So what do you guys want to play now? How about Dinosaur Hunters? Or Pharaohs and Mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Screw you guys. I'm going home. Emocionante. Wow, what a dick. No vídeo passado, quando eu falei sobre Starfield, eu mencionei como eu amo protagonistas silenciosos, justamente por essa mecânica fazer eu me sentir como se eu fosse aquele personagem, e a voz dele sendo a minha voz. Mas isso é 100% uma opinião pessoal, e nem todo mundo se sente dessa maneira com os protagonistas silenciosos. No fim das contas, esse tipo de imersão não funciona bem pra todo mundo. Um dos comentários que mais me fizeram refletir sobre isso foi justamente um que falava que o fato do Gerald já ter a sua voz, sua personalidade e o seu background definidos, permite com que o jogador se coloque 100% no papel de ser outra pessoa, já que nem sempre você que joga tem a necessidade ou vai querer ser você mesmo dentro do jogo. E eu super entendo essa vontade. Afinal, você já tem que ser você 100% do tempo durante a vida real. Poder ser outra pessoa é da hora também. E também convenhamos que por mais que eu goste dessa mecânica, para ela funcionar de fato, o jogador tem que estar disposto a fazer uma espécie de acordo com o jogo. Um certo nível de suspensão de descrença tem que estar envolvido no processo. Existe uma subcategoria bem expressiva de personagens que eram completamente mudos e em determinado momento passaram a ser falantes. O próprio Link, que eu citei diversas vezes aqui, se a gente considerar os jogos do Zelda no Philips CDI, Gee, it sure is boring. já tem belas falas há bastante tempo. A Samus, que também foi citada nesse vídeo, teve voz em Metroid Other M, um jogo que não é lá de grande agrado para os fãs da série. Mas o Metroid Dread, que todo mundo amou, ela também fala, em idioma Chozo, que me lembra bastante o japonês. E tecnicamente tem um personagem de um shooter bem conhecido que sempre foi mudo, mas recentemente disse uma palavra aí num certo jogo. E como isso pode ser spoiler, eu não vou falar que jogo é. Mas pra mim, o episódio mais marcante de um protagonista silencioso que passou a ter voz foi o meu engenheiro favorito, o Isaac Clarke. No jogo 1, com exceção de alguns grunhidos de dor, o Isaac não se comunica verbalmente. Isso mudou... Half-Life ou Doom? Não, Doom não. Halo? Eu não sei, que jogo ele tava falando? Do cara que não falava. O Doom mesmo? Ok. Não sei se é spoiler.
no jogo 2, e parte de mim achou a mudança muito bacana para desenvolver a personalidade do personagem. Mas outra parte sentiu um pouco de falta da solidão causada por ter que explorar Ishimura no papel de um personagem que não se comunica. Essa mudança que aconteceu do jogo 1 pro jogo 2 também foi aplicada no remake, onde agora o Isaac passou a falar. E ao mesmo tempo que eu achei isso legal no jogo 2 e também curti que implementaram no remake, eu tenho que confessar que com o Isaac se expressando constantemente, parece aquele sentimento que o jogo 1 proporcionava de você estar 100% isolado, sozinho, andando pela Ishimura, diminuiu bastante, e isso, consequentemente, faz você sentir um pouco menos de medo. Mas isso é só um detalhezinho que não chega a falar em nada esse maravilhoso remake. E eu vou estar falando tudo que eu achei dele no próximo vídeo do canal. Inclusive, eu tô trabalhando nele no exato momento que você tá assistindo esse vídeo aqui. Até lá, eu espero que as várias perspectivas... Mano, pra mim, continua sendo muito mais interessante um jogo onde existe um protagonista com background próprio, nome próprio, que tem voz própria e que tem personalidade própria. E você vê ele se desenvolvendo do jeito que um escritor pensou e prosseguiu com a história, do que só inventar um personagem na sua cabeça e tentar fazer você mesmo uma narrativa ali, tipo, jogar um RPG e tentar construir uma narrativa pro seu personagem que nunca vai ser tão profunda quanto uma história escrita perfeitamente e arquitetada para desenvolver aquele personagem. que existem sobre os protagonistas silenciosos, continue aqui nos comentários. Conta aqui embaixo qual é a sua experiência com essa mecânica que surgiu a partir de uma limitação e segue Tipo assim, alguns jogos podem até acertar um pouco nisso, mas nenhum deles nunca vai conseguir chegar no nível de desenvolvimento de uma Ellie de The Last of Us, tá ligado? Nunca vai conseguir chegar na profundidade de um personagem extremamente bem escrito. Nunca. Porque ele é feito pra ser raso. Não tem como você escrever uma narrativa profunda sobre um personagem sem poder escrever sobre ele. firme e forte até hoje em dia, nos proporcionando imersão. Aqui quem fala é o Tucas, eu encontro todos vocês a bordo da Ishimura. Tchau! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A meta do 100k tá mais próxima do que nunca e você pode me ajudar a chegar nela recomendando o canal para quem ainda não conhece. Você também me ajuda muito caso tenha condições de apoiar a campanha do canal no Apoia-se. A partir de R$6 você me ajuda a pagar os boletos aqui de casa, recebe vídeos com antecedência, aparece no final de todos os vídeos e se virar super apoiador, te agradeço no fim junto com o Nice. Sidão do Game. Tá lá. E olha só que bacana, o Rafael Lanches, o Selbit, Oi. o Edson Marcelo dos Santos, o Vicente Santos, o Valdecir de Souza, o André Oliveira, o Flávio Camado. Likezinho, nosso pedágio, por favor. Só entrar no vídeo. Obrigado mais uma vez, nosso mano Tucas, por mais um vídeo fenomenal. Vamos chegar em 15 mil likes pra gente seguir com a live. Pra agradecer o vídeo que a gente acabou de... Aí, vambora, tamo junto, rapaziada. Muitas graças, obrigado pelo apoio, obrigado por pagarem o pedágio do vídeo que a gente assistiu. Tamo junto.